continuidade ao Código Civil, antes da gente ir para o artigo 11, eu gostaria de comentar essa jurisprudência aqui do STJ, julgado no dia 27 de abril de 2021, informativo 694. Não se admite a declaração de incapacidade absoluta às pessoas com enfermidade ou deficiência mental. Depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, que alterou os artigos 3º e 4º do Código Civil, não é mais possível declarar como absolutamente incapaz o maior de 16 anos que, em razão de enfermidade permanente, encontra-se inapto para gerir sua pessoa e administrar seus bens de modo voluntário e consciente. A Lei número 13.146 de 2015 teve por objetivo assegurar e promover a inclusão social das pessoas com deficiência física ou psíquica e garantir o exercício de sua capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas. A partir da entrada em vigor da referida lei, só podem ser considerados absolutamente incapazes os menores de 16 anos, ou seja, o critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas as hipóteses de deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código Civil. O Instituto da Curatela pode ser excepcionalmente aplicado às pessoas com deficiência, ainda que agora sejam consideradas relativamente capazes, devendo, contudo, ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso concreto, conforme artigo 84, parágrafo 3º da Lei 13.146. Pelo advento dessa lei, conforme tu falaste aí no próprio julgado, houve alteração no nosso Código Civil, né? Que absolutamente incapaz, hoje, civilmente falando, apenas os menores de 16 anos. E o Código Civil, sabiamente, nada mais fala sobre deficiente mental, porque quem são os relativamente incapazes a certos autos a maneira de exercer? Os menores de 18 e maiores de 16, ou seja, entre 16 e 18 anos, porque abaixo de 16 é absolutamente capaz. Os ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. E no que tange aos índios, a gente sabe que ele é elegido por legislação especial. Hoje nós vamos adentrar no artigo 11 do Código Civil. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. E eu vou além. Além de intransmissíveis e irrenunciáveis, eles também são inalienáveis e imprescritíveis. Ok. Aqui é interessante a gente falar sobre o enunciado 4 da primeira jornada de direito civil do STJ, que em seu artigo 11 disse: o exercício dos direitos de personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. A exemplo, reality shows. Lembra? Quando você vai participar de um reality show da vida, há uma diminuição autorizada desse seu direito de personalidade, mas, tal qual asseverado aqui nesse artigo, é provisoriamente. Tem que ter dois requisitos. Primeiro, a voluntariedade e, segundo, a provisoriedade. E aí eu tenho uma questão que diz assim: salvo previsão expressa em lei, os direitos de personalidade são intransmitíveis e inalienáveis, estando sujeito apenas às limitações voluntárias. Essa questão ela foi considerada incorreta, mas se nós analisarmos ela ao teor, porque aqui a questão ela foi incorreta porque ela levou em consideração o Código Civil, mas se levarmos em consideração a jurisprudência, normalmente essa jurisprudência que a gente sabe que essas jornadas de direito civil, elas não são vinculativas, a questão estaria errada, porque a gente sabe que um reality show, por exemplo, é uma hipótese em que
o direito de personalidade pode, voluntária e temporariamente, sofrer determinada limitação. Uma jurisprudência do STJ de 2013 que diz: a ampla liberdade de informação, opinião e crítica jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa não é um direito absoluto, encontrando limitações tais como a preservação dos direitos da personalidade. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito de personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Muito cuidado com essa questão, porque, salvo o melhor juízo, em todo o Código Civil, é a única hipótese que vai até o 4º grau. Então, quem é que pode requerer em caso de morto? O cônjuge vivo ou qualquer parente na linha reta ou colateral até o 4º grau. Normalmente até o 3º, né? Exatamente, Tá. exato. Tem uma questão aqui. A questão é de 2012 do MPT. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis e, caso a pessoa venha a óbito, mesmo assim tem legitimidade para exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito à personalidade, além de reclamar perdas e danos o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 3º grau. Errado, porque não é 3º, é 4º. Em regra, os direitos de personalidade são intransmissíveis ou irrenunciáveis, de sorte que o cônjuge sobrevivente não tem legitimidade para requerer medida judicial com vistas a reclamar perdas e danos em caso de ofensa a direito de personalidade do cônjuge morto. Mais uma questão incorreta, porque nós sabemos que tanto o cônjuge quanto qualquer parente na linha reta ou colateral até o 4º grau detém essa legitimidade. Essa não é do MPT, não, né? Essa é do MPT de 2009. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Olha que interessante, Maria. Primeiro, tem que ter exigência médica. Segundo, não pode haver uma diminuição permanente. Olha o que é que diz o artigo. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Isso é muito importante, porque a gente acha que é só se diminuir totalmente a integridade física. Não é. Se isso também contrariar os bons costumes, fica na proibição. Parágrafo único. O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Aqui a gente está falando da Lei 9434, né? E aí, em regra, ela fala que pode ser doado todos os órgãos que são duplos e que não importem em redução da capacidade física, né? E pode ser inter vivos, pode ser depois de morto, e para ser entre vivos também é importante ter a declaração, tudo registrado direitinho, que seja gratuito, né? Artigo 14. É válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. E o parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. É válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte.
o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Você vê essa questão, ele transcreveu exatamente o artigo 14 e o seu parágrafo único, e a assertiva é verdadeira. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Então, a questão aqui do MPT de 2015. Pessoa acometida de doença grave pode ser submetida, sem seu consentimento, a realizar intervenção cirúrgica urgente, de acordo com critérios médicos. Incorreto. Aqui, Maria, é interessante a gente fazer um adendo referente àquela questão de transfusão de sangue. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, perdão, que eles não aceitam fazer transfusão de sangue, né, porque segundo a religião deles, né, o que eles creem que o sangue é algo puro e não pode passar de um indivíduo para o outro. A proibição, segundo eles, na Bíblia. Questão vida levando-se em jogo de um lado e do outro lado a crença religiosa. Então são dois direitos igualmente constitucionais, igualmente individuais e fundamentais do ser humano. E aí entra naquela questão de uma rota de colisão entre direitos fundamentais, que aí deve ser decidido em cada caso concretamente, observando-se aquela questão da teoria da ponderação, né, pautada sempre na razoabilidade e proporcionalidade, para evitar exatamente problemas para o médico que efetuou essa intervenção, ou efetuar essa intervenção mesmo a contrassenso da vontade da família, por conta de sua crença religiosa. Um artigo do Barroso sobre o assunto. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Então, jurisprudências do STJ. Primeiro, é possível a retificação do registro do nome civil em decorrência do direito à dupla nacionalidade, desde que não haja prejuízo a terceiros. É interessante para a gente porque, às vezes, quando a pessoa vem de outro país, o nome dela aqui soa muito estranho ou muito difícil para a gente. E isso pode gerar situações constrangedoras, né? E, principalmente no ambiente de trabalho, a gente tem que ter essa preocupação da pessoa não se sentir constrangida. Então, tem gente que coloca numa linguagem mais brasileira, né, a pronúncia do nome. Também tem uma jurisprudência aqui: a alteração do nome no assentamento do registro civil é admitida em caráter excepcional e deve ser motivada nos casos em que se constatar equívoco capaz de provocar conflito, insegurança ou violação ao princípio da veracidade. Essa jurisprudência é de 2015. De lá para cá, a alteração do nome tem sido muito mais bem aceita, porque hoje em dia a gente já tem várias formas de identificar uma pessoa, não somente o nome, né? Outra jurisprudência: é admissível a exclusão do prenome da criança na hipótese em que o pai informou perante o cartório de registro civil nome diferente daquele que havia sido consensualmente escolhido pelos genitores. Essa é desse ano, de maio de 2021, salvo engano, o caso em que o pai colocou o nome de um anticoncepcional na criança. A regra no ordenamento jurídico é a imutabilidade do prenome. Essa regra ainda existe, mas esse julgamento foi de 2011, como eu falei, né? De lá para cá não mudou muito. Um direito da personalidade que designa o indivíduo e o identifica perante a sociedade, cuja modificação revela-se possível, no entanto, nas hipóteses previstas em lei, bem como em determinados casos admitidos pela jurisprudência, que têm sido ampliados, né, esses casos. E, em relação à dupla cidadania, também é possível modificação do nome civil de forma a unificar os registros à luz do princípio da verdade real e da simetria.
O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, exigindo-se, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo em respeito aos princípios da identidade e da dignidade da pessoa humana inerentes à personalidade. Tese de repercussão geral no STF. Está lá no informativo 892, que diz: os transgêneros, que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologisantes, possuem o direito à alteração do prenome e do gênero-sexo diretamente no registro civil. Isso aqui, Maria, agora, o interessante é que, antigamente, os transgêneros, para ele ter essa alteração no registro civil, era a maior complicação. Eles primeiro tinham que entrar com ação judicial, o juiz determinar. Agora não, ele vai no cartório de registro civil e o cartório é obrigado a fazer a alteração do nome do transgênero, ok? Sem qualquer formalidade maior. Uma questãozinha sobre esse artigo 16 que diz: consoante o Código Civil, a pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome, o sobrenome e o pseudônimo. Essa questão é do MPT de 2013. Ela está errada por quê? Porque nesse artigo 16 fala apenas em nome, prenome e sobrenome. Nada obstante, nós sabemos que o pseudônimo também ele é protegido, que vamos ver mais à frente. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. A publicidade que divulgar sem autorização qualidades inerentes a determinada pessoa, ainda que sem mencionar seu nome, mas sendo capaz de identificá-la, constitui violação a direito da personalidade. Enunciado 278 da Jornada de Direito Civil. Em caso de uso indevido do nome da pessoa com intuito comercial, o dano moral é in re ipsa, ou seja, é presumido. Então, com relação a esse artigo 18, eu tenho uma questão aqui do MPT de 2015, que diz: os empregados podem participar de propaganda comercial do empregador, sem consentimento expresso, considerando os efeitos anexos do contrato de trabalho. Essa questão é falsa, porque não se pode utilizar de nome alheio em propaganda comercial sem autorização. Para isso aí eu tenho uma jurisprudência do TST. Recurso de revista, dano moral, uso indevido da imagem do trabalhador, configuração. O uso indevido da imagem do trabalhador, sem concordância expressa deste, configura manifesto abuso de poder diretivo do empregador, a justificar sua condenação em indenização por dano moral. Jurisprudência de 2015 e a questão é de 2015 também.